Estamos aqui para mais uma aula. Gostaria de agradecer aos alunos que enviaram fotos, vídeos, vocês estão de parabéns e mostrando que estão interagindo com nossas aulas. Fiquei muito feliz e orgulhosa de vocês. Continue mandando. Sexta-feira, encerrando nossa semana, vamos estudar ciências. Pegue o seu livro que vamos começar revisando o Sistema Solar, que está lá na página 138. Sistema Solar. O planeta Terra não está sozinho no universo. Ele faz parte do Sistema Solar, que é composto de outros planetas, os quais giram em torno do Sol. Gases e poeira cósmica. Além desse sistema, existe no universo uma infinidade de outros astros, conhecidos como corpos celestes, que são os cometas, as estrelas, planetas, satélites e etc. Ontem, depois do jantar, fui ao jardim com a minha mãe e ficamos olhando para o céu. Estava incrível, cheio de estrelas. Algumas pareciam muito grandes e outras muito pequenas. Será que era porque algumas estão mais perto e outras mais longe? Bem, nem sempre. Pode ser que existam duas estrelas que estejam a uma mesma distância, mas que uma seja menor que a outra. Então a maior de todas é o nosso Sol, porque é gigante. Não, nós vemos o Sol maior, porque ele está muito mais perto. As estrelas podem ser muito maiores ou menores que o Sol. Você viu que existe uma linha grossa que atravessa o céu que está cheia de estrelas e que por fora dessa linha quase nem tem? Você está falando do cinturão da galáxia, mas mesmo que não possamos vê-las, existem muitos milhões de estrelas nesses lugares que você pensa que estão vazios. Acho que seria bom lembrar do que vimos na aula. Em outras aulas, vimos que o nosso sistema solar é composto por uma estrela central que é o Sol. Vocês se lembram de quantas estrelas existem no universo? Existem muitas estrelas, são tantas que é impossível contar. Todas as estrelas que vemos formam parte da galáxia onde está o sistema solar, chamada Via Láctea. As galáxias são imensas agrupações de estrelas, pó e gás. Algumas são elípticas, outras irregulares e outras são espirais, como a nossa Via Láctea. As galáxias estão muito longe uma das outras? As distâncias no universo são medidas em anos-luz. É necessário usar uma medida especial, porque as distâncias são enormes. Se pudéssemos voar em um foguete, vocês sabem quanto demoraríamos para chegar até a galáxia mais próxima? 179 mil anos. É uma noite muito clara. É possível ver uma galáxia que é muito grande. Essa galáxia se chama Andrômeda e aparece como uma pequena zona mais clara no céu. Eu já sei então por que essa noite tão bonita via-se esse cinturão azul que cruzava o céu. Na verdade, como o sistema solar está muito próximo ao limite, o que vemos é um... Os asteroides, conhecidos também como planetoides, são constituídos de rochas e metais. Apresentam formatos irregulares ou esféricos. Já os cometas são compostos de gelo, rochas e outras substâncias congeladas, além de vários gases. Quando em sua órbita um cometa se movimenta próximo ao Sol, a cauda dele se torna brilhante. Nas situações em que um asteroide ou um cometa se quebram, os pedaços deles, que passam a ser denominados meteoroides, ficam vagando pelo espaço sem uma órbita específica. Ao entrarem na atmosfera da Terra, os meteoroides sofrem atrito e podem se queimar, formando um fenômeno luminoso no céu e não atingindo a superfície do planeta. Quando isso acontece, eles passam a ser chamados de meteoros ou estrelas cadentes. Nos casos em que os meteoroides resistem ao atrito e não se queimam,
eles atingem a superfície terrestre, formando grandes crateras e recebem o nome de meteoritos. Agora você pode observar a diferença entre eles. As pessoas sempre demonstraram muita curiosidade a respeito do universo, mais do que qualquer outro momento da história humana. As últimas décadas foram marcadas por incontáveis descobertas envolvendo o espaço, as quais só foram possíveis graças ao progresso tecnológico, ao aprimoramento dos telescópios e à fabricação de satélites e de equipamentos como as sondas espaciais que viajam pelo céu fotografando ambientes e realizando experiências. A astronomia se desenvolveu a ponto de possibilitar a ida do ser humano à Lua. Primeiro ser vivo a ir ao espaço. Em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika branca, com manchas escuras, 2 anos de idade e 6 quilos, foi enviada ao espaço e entrou em órbita na nave russa. Yuri Gagarin no espaço. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin, 1934-1968, foi o primeiro ser humano a completar uma volta em torno da Terra. O voo realizado em 12 de abril de 1961 durou 1 hora e 48 minutos. A frase "A Terra é azul", dita por Gagarin, ficou conhecida em todo o mundo e esse astronauta foi aclamado herói da extinta União Soviética, atual Rússia. Encerramos mais uma videoaula. Na descrição do vídeo você encontrará um link do filme O Céu de Outubro. Assistam. Fica com Deus. Um abraço. #aula continua. Paz nas tormentas da vida. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e se fez grande bonança. Marcos 4, verso 39. Exausto, Jesus adormeceu na polpa do barco. Mas de repente, o vento começou a soprar sobre o mar da Galileia, agitando as ondas. O céu escureceu enquanto os relâmpagos riscavam o céu e os trovões rebombavam. O barco era agitado pelo mar como se fosse uma rolha de cortiça, perdido nas ondas. Os discípulos de Jesus, galileus de braços fortes, experientes no mar, acostumados a conduzir seus barcos em tempestades, nunca haviam encontrado uma tempestade como aquela. Embora fossem marujos experientes, os discípulos sentiram-se como criancinhas. Eles pensavam que não haviam como contornar a situação. Tremendo de frio, seus músculos fervendo na tentativa de remar contra a tempestade, eles viram que estavam sendo arrastados para o alto mar. Os discípulos estavam certos que iriam morrer. Foi então que focaram sua atenção em outra coisa. Eles desviaram o olhar da tempestade e olharam para ele. Não havia ninguém mais no barco que pudesse ajudar. Será que ele se preocupava? Eles clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que não tenhamos nada em que segurar-nos? Nada em que possamos confiar? Quando toda a genialidade humana falhar, tu não te importas? Marcos 4, 39 e 40 diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? A única razão para temer a tempestade é você ficar remando seu próprio barco como foco na tempestade. Quando você olha para as ondas e as nuvens negras, quanto mais você escuta os trovões e vê os relâmpagos, mais temeroso fica o seu coração. Certo escritor escreveu: a fé viva no Redentor
serena o mar da vida, e Ele nos guardará do perigo, pela maneira que sabe ser melhor, porque Deus conhece todas as coisas, amigo. Se já houve um tempo de reajustar o foco de nossa visão, de saber que o nosso coração é um com Deus e de saber que Jesus está a bordo de nosso barco, esse tempo é hoje, querido. Deixe Jesus entrar no seu barco, no barco da sua vida. Às vezes parece que a tempestade está grande e ele simplesmente está dormindo. Amigo, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Eu e você possamos compreender o poder do amor de Cristo. Compreender que Ele está no controle de nossa embarcação, querido. Cabe a nós convidá-lo a cada dia para estar em nossa vida. Que Deus te abençoe. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Grande fortaleza é seu amor por mim. Como poderei temer se seu cuidado é sem fim? Nem mesmo todo o ouro dessa terra aqui não poderá me dar a paz, nem alegrar meu coração, como faz Jesus, o Pai da redenção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. E os livra. By the Soviet Sputnik as it traverses the October sky. Did you see Sputnik go over the other night? Anywhere in the world, someone could look up and see exactly what I saw. To everyone else, it was just a light in the sky. Let them have outer space. We got rock and roll. But to Homer Hickam, it was the future. Sputnik is a milestone in history. And just maybe a way out. College scholarships for winning a science fair? I'm going to build a rocket. You better take an interest in your own town. Just don't blow yourself up. Nah. Hey, should we get behind something? What do you want to know about rockets? Everything.
lucky one will get out on a football scholarship. How about I believe in the unlucky ones? You better have a talk with your son, Elsie. He's out of control. Would you please sign my newspaper? H-O-M. This is great, Miss Riley. I learned everything. Uh-oh. Headed for the mine. You ought to thank the good Lord that you didn't kill anybody. Things are bad at the mine. Daddy's stuck in the middle. Well, you put all this nonsense behind you, Homer. It isn't nonsense. Sure was exciting watching your rockets go up. I know I'm gonna be a miner. I've known my entire life. I have no choice. As long as you are alive on this planet, you have a choice. From the producer of Field of Dreams, a Joe Johnston film, Coal mine's your life. It's not mine. Universal Pictures presents the true story of a boy who risked everything for a dream. You want to get out of here so bad, then go. Go! Yeah, I'll go! I won't even look back! Sometimes you just can't listen to what anybody else says. You just gotta listen inside. This spring, turn your eyes to the sky and watch what happens when everything you believe in soars. I think we got a chance. October Sky.